Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo do ImagenScast dessa quinta-feira. Quem fala aqui é o Manu e quem fala aqui é o... Ô, cacete. Quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. Beleza, Caio? Good morning, good afternoon, good evening for all everybody here in ImagenScast. I'm trying to speak English para dizer para vocês, para a gente debater o inglês das bandas brasileiras. Será que é bom? Será que é ruim? Mas antes, os reclames do Manu para a galera. Bom, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like. Por favor, já deixou o like? É você mesmo. Deixou? Beleza. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com os trampos via Pix. E não se esquece que amanhã vai ter entrevista com o Pinguim do Charlie Brown. Ele que vai contar toda a sua trajetória na banda, a sua entrada, a sua saída na banda, os discos que ele gravou. Então, não perca, tá bem bacana. Beleza? Caio que já deu uma aula de inglês aqui falando no começo. Então, eu passo a bola para ele começar. Caio, não, antes deixa eu introduzir, né? O mercado norte-americano, ele é muito fechado para o que é de fora, em termos musicais. E isso explica parte do sucesso dos norte-americanos em muita coisa. Por exemplo, no basquete, a política da NBA é muito protecionista, né? E os jogadores de lá eles não saem para jogar em outras ligas. Claro que tem a questão da moeda do dólar que é muito forte e tudo mais. Mas os Estados Unidos é uma nação que, em termos culturais, ela só joga em casa, sabe? Ela gosta de exportar para fora, mas ela não gosta que o que é de fora entre para tentar competir pela hegemonia cultural do país. E em termos musicais, você tem exceções, obviamente, não é um país, não é uma ditadura em relação à cultura, mas você precisa ser muito diferenciado para entrar no mercado norte-americano. E eu pensava quanto disso se deve ao fato de que o inglês cantado pelas bandas estrangeiras simplesmente não é bom. Né? Porque você imagina um norte-americano, uma banda norte-americana cantando em português com aquele sotaque norte-americano. Será que ia emplacar aqui? Eu acho que não. Então, me levou a refletir a respeito do inglês das bandas estrangeiras e, por tabela, esbarrou nas bandas brasileiras. Então, eu resolvi trazer esse tema para debate aqui. Eu passo a bola para você, Caio. O que você acha? Então, na minha humilde opinião, tá? Não vou dizer aí que é a mais correta, mas tem muitas bandas que fazem turnês com sucesso nos Estados Unidos, né? Primeiramente, a gente vai falar, fugindo um pouco do aspecto do heavy metal, né? Mas quando a bossa nova surgiu, os maiores representantes da bossa nova, que eram o João Gilberto, o Tom Jobim, iam cantar lá nos Estados Unidos, iam cantar em inglês. E em inglês, por conta da cultura deles, por conta da educação deles, um inglês perfeito. Tanto que o Tom Jobim se mudou para lá, viveu lá até o falecimento dele em 94. E depois disso, não teve novas ondas musicais brasileiras chegando com força, fazendo essa convergência do português e inglês para o mercado norte-americano. Enquanto isso, outras nações tiveram sucesso, principalmente da Europa, bandas do Reino Unido, bandas da Alemanha, por exemplo, o Scorpions. O Scorpions teve muito sucesso nos Estados Unidos, principalmente nos anos 80. Então, sempre teve espaço. O INXS, que é uma banda australiana, o AC/DC, banda australiana. Só que o Brasil, ele nunca, depois da Bossa Nova, conseguiu fazer
transição de novas bandas e artistas para o exterior, cantando em inglês perfeitamente. Primeiro porque a gente nunca pensou tanto em música para exportação. A gente cantava, muitas bandas cantavam em inglês porque era música que era feita pelos seus ídolos, como o Iron Maiden nos anos 80, principalmente pelas bandas de heavy metal e tudo mais. Só que a exigência do público começou a ficar grande, e exigência de outros mercados que não eram o americano, mercado europeu, mercado japonês, e muitas bandas tiveram sucesso fazendo essa migração, principalmente o Sepultura. O Sepultura teve amplo sucesso, principalmente no mercado europeu, e conseguiu transpor essa barreira do mercado norte-americano com sucesso. Fora isso, também teve muita insistência do Sepultura com o mercado norte-americano, de ir lá tocar, fazer turnê de 2, 3 meses, tocando para 100, 200 pessoas no máximo, e no disco seguinte repetindo. Muitas bandas não fizeram isso, entendeu? De repetir isso até conseguir tocar em lugares melhores, em casas melhores, abrir para bandas melhores. Não teve essa questão. E nos anos 90, nos anos 2000. O pessoal pode dizer que o metal melódico, mais especificamente, não tem um apreço do mercado norte-americano? Pode até ser, mas teve bandas que fizeram sucesso. Nightwish fez um relativo sucesso no mercado americano, e fazendo turnês dentro da possibilidade deles, de 1.000, 2.000 pessoas. Que, se você comparar com uma banda brasileira, eles pensam que é pequeno, mas é um público grande. Principalmente no mercado americano, que é show todo dia e em cidades diferentes. Você botar 1.000, 2.000 pessoas em locais diferentes é bem importante. Então, aliado, primeiramente, essa falta de conhecimento no início do inglês e depois a falta de insistência dos músicos daqui, principalmente os já consolidados com o mercado americano, fechou ainda mais esse espaço. Atualmente, né, muito em função de alguns festivais, mais especificamente do Power Prog, bandas brasileiras estão surgindo no mercado americano com timidez, sendo sincero, mas é uma pequena fenda que não digo nem uma porta, uma fenda que as bandas têm que aproveitar, porque é uma forma de você mostrar seu trabalho para um mercado grande, né? E que consome diversos tipos de música. É porque juntou essas duas coisas que afastaram o mercado, as bandas e brasileiras do mercado de lá. É isso, na minha opinião. O inglês das bandas brasileiras é bom, Caio? Hoje em dia não deve nada para bandas europeias, americanas, nem nada disso. Pode ter alguma coisa de reclamação com sotaque, mas isso se resolve. Agora, no passado, anos 80, aí talvez não. Cara, eu discordo. Eu acho que tem banda que faz um som com inglês redondinho, assim, sabe? Pra não ficar só na goela. Vou dar um exemplo. O disco da Híbria. Sim. O disco da Híbria tem letras muito boas. O que eu conversava com o meu primo, e o meu primo ele falava que a maioria das bandas brasileiras não sabe escrever inglês direito. E ele deu o exemplo do André Matos como um ótimo letrista em inglês, falando que o André fazia o simples. E aí eu fui começar a ler as letras do André e, de fato, as letras do André
eram bem simples, só que elas eram muito, muito bem escritas. Sim. E o Híbrida faz isso também. O Híbrida pega um vocabulário que eles dominam, mas tem bastante banda brasileira, bastante banda, não é pouca não, bastante banda brasileira que meio que zoou o rolê no inglês, cara. Zoou o rolê nas letras, assim. Zoou o rolê. Eu já conversei com a galera enfim, galera de bastidor, de produção, e que... Porque para chegar ao ponto de fazer esse vídeo, eu externei essa dúvida já com uma galera, assim, com o pessoal. E foi meio que unânime, cara. Meio que unânime. Todo mundo que eu consultei concorda que grande parte das bandas brasileiras peca demais, não só nas letras das músicas, bem como na comunicação. Não se comunica bem em inglês. Então, sei lá, quando tenho a oportunidade de dar uma entrevista para um meio de comunicação da Europa, ou sei lá, do Japão, inglês é a língua universal de qualquer jeito, fala com um inglês muito precário, muito pobre. E ter um inglês operante, aqui um cara que tem um inglês operante, assim, e eu vejo muita gente falando, caramba, mano, você fala inglês bem. Eu não acho, mano, honestamente. Eu nunca fiz aula de inglês, eu aprendi a falar inglês jogando RPG, ouvindo metal e vendo série. Você tem um inglês operante te abre várias portas, sabe? E eu acho que uma parte gigantesca das bandas brasileiras peca nesse aspecto. E eu não quero dar nomes, mas eu já ouvi banda muito boa, com um som muito bom. Eu vi um lyric video de uma banda esses dias que, assim, o som da banda é fantástico, mas a letra cara, é de você rir. Eu vou te mandar o link, Caio. Eu vou te mandar o link. Assim, é de você dar risada das frases que a galera formula. Então, fica uma dica aí para as bandas que querem alçar novos ares, assim, né? Alçar novos voos, voar mais alto na carreira. Cara, prestem muita atenção no inglês que vocês praticam, nas letras, em primeiro lugar. Se for o caso, joguem simples, como o André sempre fez. Não precisa ser um negócio mega complexo. E principalmente não, mas também aprendam a falar um inglês mesmo que seja um inglês operante para vocês se comunicarem e postarem nas suas redes sociais e darem entrevistas e tudo mais. Agora uma outra dúvida que eu lanço. Assim, muitas bandas aqui do nosso Brasil, né, tem muita preocupação de fazer discos conceituais que tenham ultra mega significados e isso também junta porque a nossa base de inglês que a gente estuda principalmente em escolinha é muito baseado no inglês britânico, que é um inglês mais rebuscado, que é um inglês totalmente diferente do inglês americano, que é cheio de gírias, expressões. Será que isso também não prejudica as bandas? Cara, eu não acho que isso prejudica as bandas. Porque se as bandas dominassem o inglês britânico, isso não seria um problema. Sabe? Novamente, tem banda que tem um inglês muito bom. O Sepultura, por exemplo. O Angra tem um inglês bom. Inúmeras outras bandas têm um inglês bom, afiado. A própria Cripta tem um inglês bem decente. Nervosa. A Nervosa. Mas essas bandas que já chegaram num patamar mais avançado é porque elas já quebraram essa barreira, já passaram dessa barreira. E tem um inglês bom. Assim, não precisa ser fenomenal, fluente, mas letras que se fazem entender. Mas tem uma enormidade de bandas, cara, que ainda peca demais nesse aspecto. Então, espero que isso aqui fique como uma dica
Porque eu acho que ainda é meio que visto como um tabu, assim, a gente não... E eu falo das bandas de metal, falando da cena da qual faço parte, sabe? E a cena que eu quero ver crescendo. Sim. Então, Você falando nisso, né? Eu lembrei agora de uma entrevista que eu vi do João Gordo, falando que uma das principais coisas que prejudicou o Ratos de Porão quando eles estavam no auge, principalmente no disco do Brasil, né? Foi o fato deles não saberem falar inglês. pois é, porque o próprio Brasil, mesmo sendo em português, Ele tem uma versão em ele inglês. tem uma versão em inglês. Mas assim, mas não foi esse a barreira. A barreira é que foi um disco que quebrou barreiras para o Ratos de Porão e ficou conhecido internacionalmente. Mas como é que eles se comunicavam com os gringos? Sim. Como é que eles davam entrevistas? Como é que eles vendiam o próprio jabá? Então, esse aí foi um problema. Então, são duas vias, né? Fazer as letras boas, decentes, e tem muita banda que não faz, e saber se comunicar em inglês. Isso é primordial, cara. Primordial mesmo. Eu acho que o dia que a maioria das bandas tiver isso, a nossa cena ela vai para outro patamar, vai dar uma alçada de patamar. Porque música boa a gente tem, músicos bons a gente tem em quantidade assim abundante, é um negócio absurdo, mas eu acho que muito do material das bandas, de muita banda boa, acaba sendo ignorado e desprezado, porque quando você vai pro conteúdo lírico, você fala, mano, o que é isso? Sabe? Eu não vou bancar isso aqui. Eu não vou contratar essa banda para fazer show. Então, como diria o Masterchef, galera, menos é mais. Menos é mais, é verdade. É verdade. Então, fazer o simples pode acabar sendo uma mão na roda. O que vocês acham? Acho que vai dar polêmica esse vídeo, hein, Caio? O que vocês acham? Vocês concordam conosco? Concordam comigo? O Caio falou que o inglês é bom. Eu falei que não. No geral, não é. Então, concordam com o Caio, que é bom? Concordam comigo, que não é bom? Deixem suas opiniões. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Amanhã tem entrevista com o Pinguim, ex-batera do Charlie Brown Jr. Ficou muito bacana, então não perca, não deixe de assistir. Beleza? Falou!